A gente parou no 28, foi o último que a gente viu. Sim. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Espero que o fim de semana tenha sido proveitoso. Quem estava no evento, espero que tenha aproveitado. E a gente vai continuar agora a partir do 29, do Evangelho de Tomé, que é um apócrifo gnóstico cristão, né, daquelas descobertas dos gnósticos apócrifos, Nag Hammadi. E tem lá no meu canal do YouTube, tem a playlist de quem perdeu os encontros anteriores. Eu acho que todo mundo aqui já estava nos anteriores. Mas quem quiser compartilhar com os amigos, se tiver achado interessante, tem lá a playlist para quem quiser ver de novo. Bom, na passagem 29, Jesus bem com bom humor, bem humorado. Esse Jesus aqui também é diferente. Ele diz: se a carne foi feita por causa do Espírito, é isso maravilhoso. Mas se o espírito foi feito por causa do corpo, é a maravilha das maravilhas. Eu, porém, estou maravilhado diante do seguinte: como é que tamanha riqueza foi habitar em tanta pobreza? Ou em outra tradução, como é que esse ser, com S maiúsculo, que é, aquele que é, habita nesse nada? Então, é uma questão filosófica aqui que Jesus está colocando, né? Se a matéria existe por causa do Espírito, é uma coisa maravilhosa, né? Porque é a manifestação do divino. E a matéria é o seu aspecto mais grosseiro, mais material, mas não deixa de ser parte dessa manifestação. Então, é uma coisa maravilhosa. Mas se o Espírito existe por causa do corpo, aí é a maravilha das maravilhas, né? Jesus está sendo irônico, né? Tipo assim, nossa, como que pode uma coisa dessa? Porque como que pode a riqueza do espírito habitar ou existir em tanta pobreza, né? Nesse nada? Porque a matéria, inclusive nos escritos esotéricos da Blavatsky, ela diz que o corpo físico, ele nem é considerado naquela divisão dos Shahiras, né? O corpo, o físico, ele é só um envoltório, ele é só o que facilita a gente para encarnar, mas ele é descartado assim que a gente desencarna. Então, ele não carrega nada. Ele é só o nosso veículo físico para poder estar aqui nesse cosmos manifesto. Então, como pode o espírito surgir por causa da matéria, né? Não pode. Então, ele, inclusive, Jesus, ao dizer isso, ele está atentando para aquelas opiniões materialistas, de que tudo se resume à matéria, né? Mas como pode não haver nada além da matéria? Porque a gente percebe que o emocional, o sutil e tudo aquilo que diz respeito ao intuitivo espiritual também existe. Mas que também é algo grandioso, que a matéria existe por causa do espírito, né? A carne foi feita por causa do espírito. Então, o espírito, ele vem ao mundo. A luz que vem ao mundo, ela ilumina todas as coisas. O reino de Deus, ele está em todas as coisas. A matéria também esconde esse reino, essa luz. Ela faz parte do desenvolvimento desse cosmos. Mas a gente não pode pensar que o espírito existe por causa da matéria, né? Isso são discussões que a gente vê em outros ramos da filosofia, a gente vê essas discussões. Então, novamente, aqui a gente tem um Jesus bem filósofo, né? Um Jesus que está discutindo questões existenciais do cosmos, da manifestação, do espírito, da alma, da matéria. Inclusive, lembrando que quando a Blavatsky publica A Sem Véu, que depois ela vai desenvolver a ideia da Constituição Centenária na doutrina secreta, né? Nessa fase final da vida dela, que ela traz a ideia da Constituição Centenária do Homem. Mas em Isis Sem Véu, ela tem vários capítulos dedicados a demonstrar que alma e espírito são coisas diferentes, né? Porque tinha os espiritualistas da época, e até hoje, né? A gente vê que as pessoas confundem corpo e alma, corpo e espírito, acha que alma e espírito são sinônimos. Mas mesmo para os antigos, né, sejam os gnósticos ou sejam filósofos antigos, existe essa diferença entre alma e espírito. E o espírito, ele é sempre algo mais grandioso, que penetra a nossa alma e vivifica a matéria, né? Então, como que o ser, né, como que o ser, aquilo que realmente é, vem habitar nessa pobreza, nesse nada, né? A gente precisa entender esse processo, que é o processo cíclico da existência, né? Que vai do mais sutil ao mais denso, e do mais denso a gente tem que, com autoconsciência, aprender a se tornar sutil, mas carregando junto com isso a sabedoria da experiência da existência, né?
Eu achei muito interessante esse Jesus, assim, bem humorado, né? É a maravilha das maravilhas, né? Achar que o espírito existe por causa da matéria. Adorei. E aí no 30, Jesus diz: onde há 3 deuses, eles são deuses. E onde há 2 ou 1, eu estou com ele. Onde há 3 deuses, eles são deuses. E onde há 2 ou 1, eu estou com eles. Aqui, dá para a gente pensar em várias questões. Quando Jesus fala onde há 2 ou 1, eu estou com ele está falando no que na teosofia a gente vai chamar dos 3 logos. A gente falou muito no domingo, agora no evento dos logos. Então, o primeiro logos, o segundo logos, o terceiro logos são os 3 aspectos da manifestação divina, né? Nos gnósticos, a gente viu, meses atrás, no nosso estudo de cosmogonia, a gente viu o Uno, a Díada e o Logos, que é Cristo. Então, onde há o 1 e o 2, o primeiro e o segundo, eu estou com eles. Jesus, ele está falando aqui na condição do Cristo, né? Ele está falando como o Cristo metafísico. O Cristo, o Logos, é aquele que está com a trindade do plano divino. Ele está com o primeiro Logos e o segundo Logos. Ele é o terceiro Logos. Ele é o Uno manifestado. Vamos lembrar como é que era, né? Tem o Uno, que é o inefável, o absoluto, que é indizível, incompreensível, inominável, né? Que está em repouso eterno. E tem o segundo que é a pronóia, barbelô para os gnósticos, que é a mãe-pai, né, o pai-mãe, mãe-pai, e que contém em si todas as coisas. A barbelô, que é o segundo, ela é a imagem do um, então é o reflexo do um, é aquele que se manifesta, é um manifesto. E através desses 2 desce um raio, que é o raio do Cristo. O Cristo é esse raio, é o Logos que vem ao mundo, a luz que vem ao mundo é o raio que vem do um, que traz em si as coisas da manifestação do 2, do segundo Logos, da barbelô manifesta, e jorra em direção ao mundo, e cria todas as coisas, e por isso todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito, como está lá na Bíblia. Porque o Logos é o gerador de toda manifestação, porque ele carrega em si a luz do um, como o raio do sol. Então, onde há 1 ou 2, eu estou com eles. Jesus falando como Cristo. Mas onde há 3 deuses, eles são deuses. Por quê? Porque ele também traz em consideração, ele considera a existência dos deuses, dos planos da multiplicidade, seja a multiplicidade dos seres divinos, seja a multiplicidade dos seres do mundo manifesto. Então, a gente vai ver que abaixo do Logos existem os 12 eons, existem as 4 luzes, existem os poderes, as potestades, os arcanjos, os anjos e todos aqueles seres celestes que são trabalhados na magia divina. Então, onde há 3 ou mais, eles são deuses, mas onde há 1 ou 2, a gente está falando da trindade divina. Então, Jesus, ele demonstra que ele considera a existência desses deuses, que na doutrina secreta a gente vai chamar dos Ahri, dos Janshohan, né, os Janibudas no budismo. Esses seres, eles sempre são considerados, e os gnósticos também sabiam da existência deles, né? E aí cabe a gente separar entre os Agatodaimons, os deuses bons, as luzes boas, e os Kakodaimons, os deuses das sombras, os reflexos, porque aqueles que são reflexos, eles fomentam em nós os vícios e as paixões que se voltam para o mundo sensível. E os deuses que são o original e não o reflexo ou a sombra, eles são o poder da virtude que nos leva ao Cristo, ao Logos divino. Então, conhecer os deuses também é conhecer o universo. E aí, na 31, Jesus vai dizer, esse é aquele casa de ferreiro, espeto de pau. Nenhum profeta é aceito em sua cidade, nem pode o médico curar os que conhecem. É o nosso dito popular aqui, nenhum profeta é aceito em sua cidade. E é interessante como ele chama atenção para isso, porque ele foi muito rejeitado enquanto Jesus, no seu tempo, na sua época. Ele não só foi perseguido, como foi rejeitado. A gente encontra passagens na Bíblia que judeus falam, e pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Olha ali aquele nazareno passando, né? Não vem nada de bom de lá, quem é aquele ali? Quem ele pensa que é? E isso chama atenção como a gente tem dificuldade em reconhecer um mestre de sabedoria, muitas vezes. Como muitas vezes a gente se volta para os mestres do passado e tem dificuldade em aprender com os nossos irmãos que estão aqui hoje encarnados.
Se a gente considera que existe uma fraternidade de mestres e que existem muitos iniciados trabalhando para essa fraternidade e que eles ainda hoje estão vivos e esperando chelas que buscam entrar na senda, eles estão vivos hoje, né? Eu sempre chamo atenção para isso porque me chama atenção, às vezes, quando eu escuto alguém dando uma palestra ou lendo no livro, como se a gente sempre estivesse se remetendo, no caso, por exemplo, da Blavatsky, a gente está sempre se remetendo ao século XIX, como se tudo tivesse acontecido naquela época e nada fosse possível acontecer hoje. Então, é legal a gente olhar para trás e aprender com os mestres do passado para também saber como eles trabalham, mas saber que os mestres hoje, eles ainda estão procurando discípulos, ainda estão procurando pessoas que possam fazer o serviço da luz, né? E Jesus viveu isso no tempo dele, né? Ele diz, os profetas não são aceitos na sua cidade, porque quando a gente conhece a pessoa, a gente sabe as dificuldades que ela passou, a gente conhece a personalidade dela, e aí a gente tende a julgar mal as pessoas. Mas, na verdade, como diz no budismo, todos são mestres, né? A gente pode aprender com todas as pessoas. Claro que tem os mestres iniciados, os verdadeiros mestres, como Jesus, mas a questão que me chama a atenção é a gente aprender a olhar para o presente e buscar aprender com aqueles que também estão trabalhando entre nós. E isso também traz uma atitude de humildade, que é uma característica muito estimulada pelos gnósticos, né? O gnóstico, ele é aquele que busca conhecer, e ele conhecer a si mesmo e conhecer as profundezas do todo. E quando você busca conhecer, você está aberto a aprender com o outro. Quando você não é humilde, você rejeita o outro, você não quer saber, você já sabe, né? Você rejeita o ensinamento que o outro traz. E isso também nos traz uma reflexão sobre o tipo de fantasia que a gente gera ao procurar um mestre, né? Ao procurar um profeta. Então, na época de Jesus, falava-se muito sobre o Messias que está por vir, e muitos ficaram esperando, Jesus veio, morreu e não aproveitaram a presença dele. Na Blavatsky a gente vê a mesma coisa. Quantos ali chamavam ela de desequilibrada, tá inventando essas coisas, né? A gente vê pelos ataques que ela sofreu, mesmo entre teosofistas, né? A gente lendo as cartas que ela trocou com Alcott, com Sinod, a gente vê que mesmo entre aqueles que eram membros da Sociedade Teosófica, muitos não aproveitaram a presença dela ali, porque julgaram ela pela casca externa que ela apresentava, pelas dificuldades de vida pessoal que ela teve. E aí, perderam a chance de aprender com uma verdadeira instrutora. Jesus também estava passando por isso 2000 anos antes de HPB. Então, é muito difícil a gente oferecer cura aos que já nos julgam por uma predisposição de nos conhecer há mais tempo, ou de ser íntimos de nós, né? Por isso, o profeta ele vai ensinar em outras cidades, não como se ele estivesse fingindo ser o que ele não é, mas porque ele busca aqueles que possam ouvir o que ele tem a dizer, e não simplesmente julgar a sua personalidade, a sua casca exterior. Tem uma passagem do Mandukya Upanishad, que diz assim: após a realização da não dualidade, viva nesse mundo como se você fosse uma pessoa comum. Quando você tem a suprema realização, que é a realização da não dualidade, quando você torna o dois um e você une a alma com o espírito, aprenda a viver nesse mundo como se você fosse um comum. E às vezes aquela pessoa comum que menos chama atenção é a que mais tem para ensinar. E o Shankara, ele acrescenta, né, a esse Upanishad, ele diz assim: viva de modo que os outros sequer suspeitem as suas qualidades interiores. Então, realmente, é um chamado para a humildade, no caso dos mestres, mas um chamado para a gente também desvencilhar a nossa mente das fantasias que a gente tem, às vezes gerada por filmes ou por literaturas fantásticas ou coisas que a gente leu, desde o livro do Hermann Hesse, né, filmes que a gente viu, sobre como é um guru ou como é um mestre. A gente fica esperando aquele mestre muito bondoso, muito zen, que sai curando todo mundo, e por onde ele passa, as pessoas se curvam, e às vezes ele está andando entre nós e a gente não reconhece, né? Muitas vezes a gente desconsidera que os mestres possuem graus diferentes,
E a gente só vai encontrar um mestre de grau muito elevado quando nós nos tornarmos elevados na nossa própria senda interior. Então, a gente é aquele cuidado do não julgar para não serem julgados, né? A gente nunca sabe quem está ao nosso lado, quem pode nos ensinar alguma coisa. E se até a Blavatsky tinha todas aquelas dificuldades, se ela tinha 4 iniciações, né? Às vezes um Shela, alguém com uma iniciação, 2 iniciações, também não vai ser aquela pessoa que aparenta ser um guru aos olhos ocidentais. E é justamente essa imagem falsa de como é um mestre, essa imagem romantizada, que faz com que muitos se aproveitem dessa ingenuidade ocidental, mas agora o mundo globalizado acaba sendo tudo a mesma coisa, e aí surgem esses falsos gurus, né? Surgem esses gurus que depois são denunciados por abuso, né, desvio de dinheiro, que trazem atenção para si mesmo, né, muda de roupa, raspa a cabeça, muda de nome, começa a falar umas coisas bonitinhas, e aí às vezes o verdadeiro profeta está lá tentando ensinar alguma coisa, mas ensinar a partir da autorresponsabilidade, não do afagar o ego das pessoas e nem de prometer grandes coisas, ou prometer salvar as pessoas, porque só nós podemos salvar a nós mesmos. Aí esse mestre mais simples, que também tem defeitos, porque passa pelas suas próprias provações, esse não é visto. Mas aquele que está cheio de dinheiro e de discursos bonitos e adocicados, esse é visto. Então é um convite para o nosso desenvolvimento de viveka, nosso discernimento espiritual. A gente usar manas para aprender o que as tradições espirituais realmente ensinam e saber discernir o joio do trigo, porque a gente precisa aproveitar essa encarnação, estar presente aqui quando surgir a oportunidade de aprendizado, seja entre nós, entre um grupo, aprendendo uns com os outros, ou seja, reconhecer alguém que pode nos ensinar algo mais profundo e dar acesso à nossa alma à união com o Espírito. Então, Jesus, ele reuniu alguns poucos, né? A gente viu lá nos estudos que a escola de Jesus tinha 19 discípulos, né? Alguns do grupo mais interno, alguns do grupo intermediário. Nem todos avançaram no caminho, alguns mais, outros menos, e a população pouco aproveitou do que Jesus veio ensinar, né? Essa passagem me trouxe essa reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Às vezes nós estamos passando por provações e não sabemos, e às vezes nossos irmãos estão passando e precisam da nossa compaixão e da nossa paciência. E é muito fácil a gente ficar esperando só uma imagem exterior, uma máscara de como deve ser alguém na nossa imaginação, na nossa fantasia, e não ver o ser real que está ali, né? Os alunos da Blavatsky, eles falam nessas atas de diálogos mais privados, eles falam que é uma pena que muitos não puderam conhecer o ser real e luminoso que habitava o corpo de Blavatsky. Jesus diz na 32, uma cidade situada num monte alto e fortificada não pode cair, nem pode permanecer oculta. Essa imagem aí que eu trouxe é daquele mosteiro de São Tomé, que fica na fronteira da Turquia com a Armênia, do século X, e fica no alto de uma montanha. Mas o que é a cidade nessa linguagem dos mistérios, né? A cidade é nós mesmos, seja a cidade espiritual, onde habitam os bodhisattvas, os mahatmas, a terra pura, ou a cidade da luz, de Mani, ou o caso do nosso próprio forte, a nossa fortaleza interior. A gente encontra em místicos como a Teresa d'Ávila falando que a nossa alma é como um castelo que tem 7 antecâmaras, onde dentro do castelo tem um trono com um diamante, onde mora a sua majestade. E cada uma dessas portas, que são 7, leva um pouco mais para dentro do nosso castelo interior. Então, a gente precisa morar bem nesse castelo também, para não ser invadido por aquelas forças das sombras que atacam e querem roubar o nosso diamante. Então, a cidade está no monte alto, né? Um monte alto e fortificada, quer dizer, houve um galgar espiritual, houve um avanço da alma. Ela conseguiu alcançar o topo de um monte, de uma montanha. E aqui tem uma alusão ao Monte das Oliveiras de Jesus, né? A experiência do Monte das Oliveiras, que muitas vezes a gente imagina literalmente Jesus em cima de um monte, embaixo de umas oliveiras, pregando para os discípulos, mas a gente vê em textos apócrifos como o Hino de Jesus que o Monte das Oliveiras é um grau de ascensão meditativa.
Jesus entoa o hino e depois eles se elevam ao monte. E ali eles têm o real ensinamento. Então, subir no monte e fortificar a sua cidade no monte é você alcançar esse grau espiritual onde você se torna uma fortaleza interior para a sua própria alma. E aí, quando você consegue esse grau de fortalecimento de alma, que é elevada e é fortificada, você não cai mais. Uma cidade situada no monte alto não pode cair, mas também não pode permanecer oculta, porque aí você chama a atenção. Naqueles textos da Blavatsky que tem no final do volume 6 da Doutrina Secreta, que não é Doutrina Secreta, né, que são artigos extras que colocaram, ela fala muito sobre vida espiritual, sobre ocultismo. No ocultismo prático também a gente encontra isso, naquele texto Chelas e Chelas Leigos. Esse assunto é bastante presente. Esse assunto qual? Sobre permanecer oculto, não poder mais permanecer oculto. Quando há uma luz dentro de nós e a gente permite que essa luz brilha para todo mundo. E aí acontece uma coisa boa e uma coisa ruim. Porque quando a cidade está no alto de um monte, todos são capazes de vê-la. E aí os assaltantes vão tentar assaltá-la. Os anjos vão poder te reconhecer. Os anjos no alto do monte, né? O Monte Olimpo, os deuses. Mas os assaltantes também vão querer atacar essa cidade, porque você não está mais oculto. A vida espiritual, ela nunca é confortável. Ela nunca é agradável. Até, não sei, né? Porque eu não estou lá, mas eu acredito pelos relatos que é sempre uma grande provação, é sempre uma guerra, é sempre uma luta, onde a gente sofre porque a gente tem, igual Arjuna, que matar os nossos parentes, né, que não é a nossa família literalmente, né? Mas a gente tem que fazer esse exercício de desapego e de matar tudo aquilo que a gente achava que nos trazia prazer, nos trazia felicidade. Então, nesse sentido é desagradável, mas também no outro sentido, quando a gente não pode mais se esconder e permanecer oculto, é como se a gente elevasse o nosso tom vibratório acima da média. Quando a gente coloca os pés na corrente, a gente chama a atenção tanto da luz quanto das trevas. Quando Blavatsky começa a fazer um trabalho oculto bom, ela também chama a atenção dos irmãos da sombra. E por isso tanta luta e tanta dificuldade, tanto embate. E por isso Jesus foi tão perseguido. Se a gente não quer ser perseguido, não quer ter luta, não quer ter embate, é fácil, é só ficar confortável e fazer nada e esperar o próximo Manvantara. Mas se existe um levedo no nosso coração fermentando e dizendo algo mais, há uma vida eterna, há a possibilidade de felicidade real e eterna, a libertação do sofrimento, e também olhe para o mundo e veja as pessoas sofrendo isso, quando isso começa a incomodar e a gente almeja por algo mais na vida e aquela vida já não satisfaz mais, então a gente tenta dar um passo, e quando a gente dá um passo, as dificuldades também se potencializam. Tanto internamente, porque a gente ativa as energias da nossa alma que estavam quietinhas, né? A gente levantou o tapete, jogou a poeira, cutucou a onça e falou, vamos lá. Mas as coisas saem, e aí a gente vai ter que lidar com elas. Mas também saem as nossas virtudes. Então, as dificuldades aumentam, mas a força também aumenta. E à medida que a gente vai lutando em direção à luz, a gente pode encontrar amigos espirituais. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai encontrar aqueles que querem atrapalhar o nosso trabalho. A gente vê isso na biografia dos grandes mestres. Todos eles tiveram grandes dificuldades em algum momento da sua existência espiritual, né? E quando a gente lê os textos de ocultismo, de Shelado da Blavatsky, do Hodgson, a gente vê sobre essa grande luta, essa grande dificuldade que assola a alma do buscador. Então, uma cidade, no Monte Alto, ela tem que ser forte para não cair, mas ela também tem que ser forte porque ela não está mais oculta. E aí, todas as dificuldades vão se tornar aparentes. A noite escura da alma vai acontecer eventualmente. E tudo aquilo que a gente carrega, e aí falando em termos gnósticos, todas as forças dos arcontes dentro de nós vão ser exteriorizadas. E são forças que a gente vai ter que lutar no embate espiritual. Então, sabendo disso, o que ouvirdes com o ouvido, anunciai aos outros, do alto dos telhados.
O que aprenderdes, anunciai aos outros. Porque ninguém acende uma lâmpada e a põe debaixo do velador, debaixo de um cesto, porque a chama apaga e a luz não é vista, né? Ninguém acende uma lâmpada e a põe em um lugar oculto, mas sim no candelabro, na entrada, na parede, no alto, para que todos ao entrarem e saírem vejam a luz e possam ver o recinto onde estão, né? Jesus está chamando os discípulos para ensinar. Tem várias passagens que a gente vê Jesus dizendo assim: por que vocês continuam aqui me perguntando quando vocês deviam estar ensinando? Jesus está pedindo: olha, eu estou aqui ensinando, mas a minha encarnação não é só aqui para agradar vocês, né? Blavatsky diz isso também. Eu não estou ensinando aqui só para uns poucos ficarem brincando de ocultismo particular, mas é para vocês pegarem esse ensinamento e tornar acessível para o mundo. Porque é um esquema de pirâmide, mas é a pirâmide do bem, né? Do alto para baixo e vai espalhando. Então, quando a gente acende a luz, a gente não tem como guardar a luz. Se a gente guarda, ela apaga. A gente precisa deixar que a luz brilhe, né? Porque a missão da luz é brilhar. E os gnósticos, eles não desejavam brilhar uma luz. Eles diziam que nós devemos nos tornar essa luz que brilha no mundo. Porque Cristo é a luz que brilha dentro de nós. E cada um de nós pode se tornar como Cristo. Essa é a missão gnóstica. Então, a grande compaixão é a gente se colocar nessa senda para que nós também nos tornemos como Cristo. Quando tem umas passagens bíblicas, às vezes que eu acho que foram adulteradas, né? Mas assim, vamos lá também morrer como Ele. Vamos lá pegar a nossa cruz e fazer o nosso trabalho e brilhar a luz que está em nós. Porque se Cristo é a luz que vem ao mundo, essa vinda tem que servir para alguma coisa. Cada vez que um Mahatma nasce, ele tem um trabalho a fazer. E se ele não tem discípulos para espalhar e para sustentar e para preservar o ensinamento dele, que triste que é ver esse ensinamento ser perdido porque a equipe dele não deu conta, né? Então a gente precisa trabalhar em nós mesmos para nos tornarmos uma equipe de confiança, servos de qualidade. É isso que os mestres estão sempre buscando nas cartas dos Mahatmas, né? Eles sempre falam: nós estamos abertos, mas não é nós que vamos até vós, vocês têm que vir até nós. A gente precisa fazer esse esforço. Então, para transmitir essa luz ao mundo, nós precisamos nos tornar luz. Nós precisamos incorporar a luz em nós. E há um sentido também, porque às vezes os gnósticos, em textos da patrística, eles são xingados de serem proselitistas, de serem egoístas, de terem mistérios e não abrirem para ninguém, e é ao contrário, né? É simplesmente porque os mistérios maiores só são disponíveis àqueles que acessaram os mistérios menores, mas os mistérios menores estão acessíveis para que o ensinamento também chegue à população e chegue a todos, porque a luz, ela não escolhe para quem brilha. A luz de uma vela, ela vai para todas as direções. Você não diz: eu vou dar só para você. A gente é para o mundo todo, né? Então, existe essa tentação de querer esconder a luz, né? O Leloup comenta, né? A gente quer guardar só para a gente, mas não é possível esconder a luz. A mente comum, a mente manas inferior, assim, ordinária, racional e egoísta, ela quer reduzir o brilho dessa luz e guardar só para ela e fazer um uso dela pessoal para isso, mas não tem como, porque a luz do Cristo é para todos. Então ela não pode ficar escondida indefinidamente. E é isso que Jesus está exortando aos discípulos, né? Construa sua cidade num monte alto, fortifique-se a si mesmo e depois do alto do telhado anuncie para o mundo esse ensinamento. Deixe que as pessoas também encontrem acesso a esse ensinamento. Porque aí elas vão encontrar um caminho para deixar de sofrer.